Lucas capítulo 13, verso 1 até o verso 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Gostaria de falar-lhes, prezados amigos, a respeito de lições de Jesus a respeito da tragédia. Todos os anos alguma tragédia coletiva atinge um país, uma cidade ou uma comunidade, enchendo as pessoas de espanto. Tragédia vem em forma de inundação, incêndio, terremoto, tornado, maremoto, desastres aéreos, vulcões e assim por diante. Quando isso acontece, há muita discussão. As pessoas querem saber a razão do ocorrido, querem explicações. Assim a tragédia se transforma em conversa única, vira a mais importante notícia. Nos dias de Jesus isto aconteceu. As pessoas vieram comentar as últimas tragédias ocorridas. Da fala de Jesus, algumas lições podem ser extraídas. A primeira: a tragédia não está necessariamente associada ao pecado. Lucas 13, 2, ele falou: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ou cuidais, verso 4, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? De fato, outras ocorrências da Escritura ensinam a mesma coisa. A de que o pecado, de que a tragédia não se associa necessariamente ao pecado. Veja, os amigos de Jó, quando o ouviram transformado em um farrapo humano, acreditaram que o seu estado miserável era consequência de pecado. Daí tentaram por todos os meios levá-lo à confissão. Mas o sofrimento de Jó, amigo, não era motivado pelo pecado. Também por ocasião do naufrágio do navio em que Paulo viajava, os nativos da ilha de Malta chegaram à mesma conclusão. Isto porque chovia muito e fazia um frio intenso. Para aquecer a todos, uma fogueira foi acesa, e Paulo foi apanhar gravetos a fim de mantê-la acesa. De repente, uma víbora, que era a serpente mais venenosa do Oriente, capaz de matar em instantes até um cavalo ou um boi, se apegou à mão de Paulo e ficou pendente nela. Ao vê-la grudada, os nativos disseram: certamente este homem é assassino, pois salvo da voragem do mar, a justiça divina não o deixa viver. Esperavam que Paulo caísse dentro de minutos, mas não aconteceu. Eles achavam que a tragédia é sempre resultado de pecado. Então, com base no ensino de Jesus, é possível afirmar com 100% de acerto que a tragédia não está necessariamente associada ao pecado. Mas, como já dissemos, quando a tragédia vem, as pessoas querem saber a razão, querem explicações. Assim,
a tragédia se transforma em conversa única. Nos dias de Jesus isso aconteceu, as pessoas vieram e da fala de Jesus algumas lições são extraídas. A primeira, de que a tragédia não está associada ao pecado necessariamente. A segunda, a tragédia visível às vezes esconde uma tragédia invisível. Lucas 13, 3, na parte C, está assim: todos igualmente perecereis. Verso 5: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos. O pior dos piores acontecimentos não é quando alguém perece em um acidente trágico. Isso porque mais dia, menos dia, de uma forma ou de outra, todos irão para o túmulo. Morrer faz parte da vida. Por mais jovem e saudável que você seja, há somente um passo entre você e a morte. Dentro de 50 anos, quase a totalidade da nossa geração já terá ido para o túmulo. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Por causa desta sentença divina, a gente mal nasce e já começa a morrer. De cada pessoa que nasce neste planeta, uma morre. Esta é a estatística mais exata que existe. Deus falou: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes ao pó. A morte é inexorável, inevitável e universal. Porque nossos pais não quiseram comer da árvore da vida, preferindo a planta da morte, todos nós ficamos inapelavelmente comprometidos com a sepultura. Morrer, então, seja de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, não é o pior que pode acontecer a quem quer que seja. O pior dos piores acontecimentos, a pior tragédia, é morrer sem Jesus Cristo e sem salvação, porque aí equivale a mergulhar em um abismo de trevas eternas, quando se tinha a vida ao alcance da mão. Se o amigo não se precaver, poderá acontecer-lhe a pior das piores tragédias, isto é, perecer quando a salvação estava disponível. Quando a tragédia vem, amigo, as pessoas querem saber a razão, buscando explicações, aí ela se transforma em conversa única. Isso aconteceu nos dias de Jesus, e da fala dele nós tiramos algumas lições: a de que a tragédia não está necessariamente associada ao pecado, a de que a tragédia visível às vezes esconde uma tragédia invisível. E a terceira e última lição: o arrependimento é o único meio de brecar ou paralisar a maior tragédia. Lucas 13, 3 está assim: se porém não vos arrependerdes. O verso 5: mas se não vos arrependerdes. A sentença de abrangência mundial é arrependimento ou juízo. Toda pessoa que não quiser ou não puder se arrepender terá que enfrentar o severo desagrado de Deus. João Batista iniciou seu ministério meteórico com uma frase. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele que muitos fariseus e saduceus também vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, serpentes venenosas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso está em Mateus 3, verso 2 e também do verso 5 ao 8. Procurando livrar a sua geração da pior das piores tragédias, João Batista advertiu em Mateus 3:10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Arrependimento é a palavra-chave. No livro de Atos, o apóstolo Pedro falou à sua geração: arrependei-vos, pois, para serem cancelados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. De fato, amigo, o arrependimento é o único meio de paralisar o juízo de Deus, que já está a caminho. Portanto, arrependa-se e creia em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem veio redimir-nos da maior de todas as tragédias, que é o perecimento eterno. Agora Anderson Freire canta ainda: meu carpinteiro.